Fala, meu lindo! Ó, meu Deus. Gente, pera. Aonde você estava? Gente, eu tô desesperado. Eu tava, Senhor, meu Deus. Povo de Paulínia, muito rico junto, Senhor, e agora? Irmão, é tudo gente da gente. Ó, Paulínia, bebê, tem que respeitar, hein? A mensagem de agora. A mensagem de agora é: esqueça o plano B. Você sabe que tem o plano A, que é o plano perfeito, e tem o plano B. É aquilo que você adapta quando o plano A dá errado. Ou melhor, quando a gente pensa que o plano A é demais pra gente, sabe? Bom, debaixo dessa palavra a gente vai caminhar. Eu só quero te pedir uma coisa antes de começar essa mensagem. Curte o vídeo, comenta, compartilha, manda pra todo mundo que você ama, pra todo mundo que você é. Irmão, manda pra geral, manda pros agiota, manda pro... Ai, manda. Ó, manda nos grupos da família que você é louco pra sair, manda lá. Sua participação da semana. Amém? Curte o vídeo, comenta, compartilha. Toda segunda-feira tem uma mensagem de Jesus para você aqui no nosso canal. Talvez você vai olhar nos números agora e já tem 10 milhões de inscritos. Então, ó, isso significa que tá Israel, meu lindo, a placa chegou. A gente faz o sorteio em maio de 2025. Você vai comigo para gravar uma série em Israel. É você? Haja fé. E por falar em fé, vamos pro vídeo. Aleluia. Bom, essa palavra eu vou te dizer, tem coisas que nascem na oração, tem coisas que nascem no silêncio, e tem coisas que nascem na humilhação. Isso aqui veio para mim no momento de humilhação, sabe? O dia que o Senhor falou assim para mim: nego, ei, olha aqui, rasga o teu bloquinho, joga fora o que você planejou. Você pediu uma coisa lá atrás e se esqueceu, mas eu não me esqueci de absolutamente nenhuma palavra. Então, lindo, não fui eu que não quero fazer, é você que acha que eu não posso. Então, meu Deus, irmão, que delícia quando o pai se mete na história. Irmão, eu só olhei para minha esposa e falei assim: ó, nós vamos parar com esse negócio, deixa ele trabalhar. O plano B não vai ser utilizado até que o plano A aconteça e o plano B seja esquecido por completo. Você entendeu? Então, deixa eu te falar, lindo. O plano seu é o B, o plano A é dele. Eu vou melhorar.
o plano A é perfeito, o plano B é uma adaptação. O plano A combina com Deus, o plano B combina com você. Não. Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 20 diz o seguinte: ora, aquele que é capaz de fazer tudo, muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Olha, quando a gente entende que por mais que a gente seja muito criativo, que a gente acha que a gente é visionário, nós sempre estaremos limitados àquilo que nos foi apresentado. Sempre. Lindo, o ser humano, ele é assim, ele só muda de endereço. Todos nós temos uma visão do mundo, uma cosmovisão desse tempo, a partir daquilo que foi semeado na gente. Ou seja, por mais inteligente que você esteja, ou pense ser, você está limitado àquilo que foi te apresentado perante os seus olhos. Veja, é por isso que grande parte das pessoas replicam a história dos pais, porque foi o que eles viram, foi a realidade apresentada. Então, nós basicamente sonhamos com realidades prontas que alguém próximo já viveu. Vou te falar uma coisa engraçada, mas quando eu era garoto, o meu sonho mudou umas 100 vezes. E a minha mãe amava perguntar as coisas para mim na frente dos outros. A gente estava em qualquer lugar, ela dizia: você quer ser o que quando crescer? E aí eu dizia: eu quero ser lixeiro. Porque eu tinha uma visão maneira. E veja, tudo é digno, mas é porque o que me chamou a atenção não era o labor, não era o trabalho em si, mas era o caminhão e uma vida radical correndo atrás dele. Era o que eu achava. Aí um belo dia, um homem que trabalhava na nossa casa usava um jaleco azul, que era o corpo todo, parecia, era um macacão. E eu achava animal aquele uniforme. Então eu dizia: eu quero trabalhar na empresa que o irmão Neri trabalha. Porque eu achava animal o uniforme, eu não sabia nem o que ele fazia. Porque a gente é isso, a gente vai adaptando a nossa visão. E é uma coisa interessante que a gente observa à medida que a vida passa, que Deus chega na nossa história, é que tem coisas que parecem muito grandes, mas um dia, porque a gente já está vivendo, parecem pequenas. Eu vou ser mais claro com você. Eu me lembro de um dia que eu tinha 20 anos de idade e eu pregava num lugar, e eu havia pregado num lugar que tinha 40 pessoas. E eu achei aquilo um absurdo de gente. 40 pessoas. E aí me lembro de ir numa igreja da minha cidade, Joinville, e olhar a maior igreja de Joinville. E eu dizer: meu Deus do céu, já pensou um dia eu poder pregar aqui dentro? Que incrível! Sabe aquele negócio de nossa, venci na vida. A gente é assim. Final do ano passado, eu estava no estádio da minha cidade, pregando em 360, com 17 mil pessoas assistindo. Não, calma, eu nunca imaginei isso não, lindo. Para mim, o maior lugar, hoje não caberia 5% daquela capacidade. Porque isso somos nós, limitados, extremamente ultrapassados. Lindo, já está no iPhone 17, já está no iPhone 30, a gente está no 4 ainda. A gente não sabe de nada. Fala pro irmãozinho que está do teu lado, você não sabe de nada.
Aí, lindo, bom, é nesse dia que você olha e diz: nossa, Jesus, é verdade, o que eu planejo é pequeno, o que eu tenho não é nada comparado ao que o Senhor tem. Aí a gente faz a pergunta que vale milhões: Jesus, qual é a tua vontade comigo? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor tem para mim? E aí, lindo, bom, aí você vai ter que se preparar para as loucuras, porque aí Deus começa a falar com você. Deus começa a abrir a tua visão, mudar os teus alvos. Só que aí você se depara com algo que você não controla mais, porque o que a gente planeja, a gente sabe o início, o meio e o fim. E o que Ele planeja, a gente só sabe o fim. A gente não sabe como começa, a gente não sabe como faz. E aí, lindo, a gente entra em desespero, porque é tão longe, é tão absurdo, que a gente diz: deixa quieto. O que dá para fazer que é parecido com o que Deus planejou, mas que cabe no meu orçamento? Quem é bom de planilha aqui, levanta a mão. É tudo povo devendo, então, né? Nossa, que medo. Você sabe que o maior rival para viver os planos de Deus é a planilha, né? Eu vou te falar, irmão, é uma doideira, porque se você for sistemático e um pouquinho bom com planilha, você vai observar que tudo que Deus fala sobre o teu futuro, a conta não fecha no teu presente. Não fecha. Eu vou dizer de novo para você, lindo, tudo o que Deus tem para o seu futuro, a conta não fecha no teu presente, não fecha no teu passado, porque Deus é o único que, quando te encontrou, não veio do teu passado em direção ao teu presente, Ele veio do teu futuro em direção a você. Te achou e está te falando coisas que ainda não viu, você não viu, mas Ele já viu pronto, Ele já viu dando certo, Ele já viu acontecendo, Ele já viu você vivendo exatamente esse plano. Aleluia. Eu posso ouvir um aleluia, um glória a Deus, aleluia. Eu não sei você, mas eu quero esse plano. Só tem um problema, é que é assustador demais. É difícil, sabe? Eu tenho algumas histórias na minha cabeça que são claramente como se fosse uma piada de mau gosto. Vou te lembrar de algumas histórias. Deus encontrou um rei pastoreando ovelhas no campo. Ele foi esquecido pelo pai. Ele não foi apresentado ao profeta, mas Deus falou ao sacerdote: tem um menino que não está aqui ainda, chama ele. Davi. Deus mandou um anjo na casa de um senhor de idade chamado Zacarias, dizendo para ele: eu vou te dar um filho. Isabel vai dar à luz a um menino, e esse homem é um idoso. Ele nem vê mais a tal da Isabel. Vocês entenderam? Mas Deus está dizendo: eu vou te dar um filho. Aí Deus chega para um garoto que trabalhava com o pai, que era o menor da casa, José, e diz: você vai governar todos os teus irmãos, a sua família. O Senhor mostra o sol, a lua. Mas minutos depois ele vira escravo. Bom, irmão, eu poderia ficar uma hora aqui. Aí Deus chega para Noé e diz: Noé, constrói uma arca. Noé nunca viu chover na vida. Aí Deus diz para Josué: Josué, leva o povo pro lugar da terra prometida. Josué era o mais novo do rolê todo. Moisés era o chefe e tinha ido embora, sobrou para ele. Meu Deus! E agora? Você entende? Tudo que Deus apresenta é grande demais. Tudo que Deus mostra é muito poderoso. Tudo
que Deus faz é incrível. E a primeira coisa que a gente precisa aprender é que se o plano é dele, a conta não vai fechar. Você entendeu? Escute bem. Se o plano é dele, não adianta fazer planilha, lindo. Você pode fazer linha A, linha B, linha C, a conta não fecha. Você tem que deixar uma linha em branco. E essa linha em branco é o que vai salvar você. Aí você pergunta o que tem na linha em branco. Nada. Você deixa vazia, só escreve o que ela é: milagre. Sabe, quando acabar a tua força, ele entra com um milagre. Quando acabar a tua estratégia, ele entra com o plano dele. Quando acabou a lógica, ele chega. Eu vou te dizer, lindo, essa é a coisa mais gostosa da vida. É porque a gente planeja. E como diz aquele louvor, mas Deus tinha muito melhor. É uma música, não é um louvor. Só que o problema é que mesmo a gente sabendo de tudo isso, chega uma hora que parece que o que Deus prometeu não vai mais acontecer. Sabe? Durante 4 anos, eu e minha esposa sonhamos algo. Nós tínhamos um sonho a se realizar. E eu me lembro da vez do primeiro dia que eu apresentei para o Senhor o que eu queria. Qual era o nosso sonho? Nós oramos e esquecemos. Primeiro ano, tentamos e não deu certo. No segundo ano, tentamos de novo, não deu certo. No terceiro ano, a gente adaptou. A gente baixou a régua. E aí a gente tentou de novo. Só que agora a régua estava mais baixo. Então, pela lógica, mais fácil. Não deu certo. Na quarta vez, nós achamos algo que era parecido com o que a gente havia pedido, mas não era no lugar onde a gente sonhava. E daí, lindo, bom... Eu e minha esposa fomos lá nesse lugar que a gente havia sonhado. Muito doido isso, porque agora faz todo sentido. E eu dizia para minha esposa: será que um dia a gente vai conseguir? Mas eu tinha orado sobre aquilo, sabe? E eu dizia: será que a gente vai conseguir? Só que aí no meio disso tudo eu achei aquele lugar que era parecido com o que a gente havia orado. Aí, lindo, bom, nesse dia, pela quarta vez, pela última vez, tudo deu certo. Calma, ainda é o plano B. Veja, se Deus não está, por mais que pareça que está dando certo, no fim vai dar tudo errado. Confia. Se é você que está fazendo e Deus não está fazendo, não, vai dar errado. Pode avisar para o irmãozinho do lado. Fala assim: se você for sozinho, vai dar errado. Tudo perfeito. Eu e minha esposa entramos no lugar. E aí, irmão, a gente tem aquele negócio de crente, né? Entra e coloca o pé. Senhor, aonde você colocar a planta do meu pé, o Senhor me dará por herança. Aleluia. Aí a gente orou: Jesus, aqui é nosso, Senhor, que lindo. Tudo perfeito, tudo maravilhoso. E aí a gente sai. Só que todas as vezes que a gente saía do lugar, a gente tirava uma foto na frente e dizia: é aqui. Chegamos fora do lugar, aí entramos dentro do carro. E eu e minha esposa olhamos um pro outro e: vamos tirar foto? E a minha esposa falou: não vamos tirar foto não. Falei: isso é falta de fé. E ela falou: não, é porque a gente não vai se empolgar antes de ver o negócio acontecer. E aí, irmão, a gente fez a proposta, e a pessoa aceitou, e a gente, aconteceu. 5 dias depois desistiu. Muito obrigado, só a irmã entendeu. Glória a Deus. Irmão, só que no dia eu fiquei bolado. Falei: o quê? O diabo se levantou contra a minha vida. Você entende? Quando a gente tenta adaptar, Deus fecha a porta. E a Bíblia diz que a porta que Ele fecha, ninguém abre. Mas a Bíblia também diz que a porta que Ele abre, ninguém fecha. O resumo é: 6 meses depois, apareceu o perfeito. Não era o meu plano, nós não tínhamos como, a conta não fechava.
Aí a gente falou, sabe de uma coisa, Senhor conosco, ó céu, ó vida, ó azar. Nós vamos viver o sobrenatural, Jesus. Ou é agora ou nunca. Lindo, a gente se jogou de cabeça 21 dias, tudo que não tinha apareceu, todos os milagres aconteceram e o nome dele foi glorificado. Lindo, eu só quero que você saiba que quando ele chega, você vai ter que descobrir algumas coisas. Primeiro, se é milagre, você não vai conseguir explicar. Se é milagre, não vai ter a ver com você. Se é milagre, a glória vai ser só dele, para que quando aconteça, você tenha a certeza de dizer, não fui eu não tinha como imaginar, mas ele fez. Ele é poderoso, maravilhoso, extraordinário, o plano é dele. Entendeu? A Bíblia diz que Sara recebeu uma promessa e não soube esperar. No meio do percurso, Sara chamou uma serva e pediu para deitar com Abraão, para que aquele filho da promessa nascesse. Só que quando Deus fez a promessa, Deus já falou quem seria a mãe da criança. É você, Sara. Só que Sara olha no espelho e diz, não dá. Eu sou idosa, não tem como, Senhor. Deixa eu fazer da minha maneira. Deixa eu fazer do meu jeito. Deixa eu adaptar. E aí Agar engravida de Abraão e nasce um garoto chamado Ismael. Ismael não é o filho da promessa, é o filho da adaptação. Não era o que Deus havia prometido, era o que ela havia adaptado. Veja, é óbvio que Deus estava sobre o garoto, é óbvio que o Senhor amou Agar, o Senhor amou o menino. Mas a Bíblia diz que depois de um tempo, o Isaac nasceu. Só que agora, por conta da precipitação dessa mulher, tem uma guerra iminente. Um filho tem que ser mandado embora. Entenda que essa é uma guerra de irmãos que dura até hoje. Até hoje, a mesma guerra está acontecendo. Isaac contra Ismael, Ismael contra Isaac. Por conta de uma decisão precipitada, para tentar adaptar aquilo que era perfeito, para fazer combinar com a vida deles. Bom, lindo, esse é o negócio. Eu ouvi alguns dias alguém dizendo, faça mesmo que não seja perfeito. Já viu? Antes feito do que não feito. Ou antes mal feito do que não feito. Está tudo errado. Me desculpa, você que acredita nisso, lindo, você está viajando. Porque se a Bíblia diz que estamos em Cristo, Cristo não trabalha com adaptação. O Senhor não trabalha com meia verdade, com meio... Não, lindo. Por isso que quando você olha para a Bíblia, todo mundo que viveu algo extraordinário foi treinado pelo Senhor. Passou pelo processo, viveu todas as fases, para que quando Deus o levantasse, ele não despencasse daquele lugar. Não existe mal feito. Se você faz para ele, se você faz para a glória dele, tem que ser o teu melhor, porque ele não dá nada menos do que o melhor para a gente. Entendeu? Agora, os nossos olhos precisam se abrir para a vontade dele. E eu preciso te dizer, lindo, para viver o plano A, você vai ter que dar passos que nunca ninguém deu. Você vai ter que ver coisas que nunca ninguém viu. E vai ter que tomar decisões radicais. Porque senão, você vai viver a vida toda no meio do plano B, dizendo, podia ter sido tão melhor, Jesus. Podia ter sido tão mais incrível. Senhor, aonde foi que eu errei? Aí Deus vai dizer, você se meteu. E toda vez que você se mete, você atrapalha. E aí, a minha lição de vida, e que Deus me confronta todas as vezes, é que quando eu fico ansioso, eu tento acelerar o que Deus tem no tempo perfeito. Sabe? Das duas uma, ou a gente desiste, ou a gente adapta. Ou a gente para de viver o que Deus tem, porque parece que está longe demais do destino que foi prometido,
e a gente para. E é nesse dia que a nossa vida, que poderia ser extraordinária, se torna medíocre, porque a gente foge da perfeição do plano de Deus. E eu posso te dizer de todo o meu coração, todas as vezes que o Senhor me apresentou um plano, não tinha lógica nenhuma. Ah, meu Deus do céu, eu vou dizer de novo, mas não precisa nem comemorar não, só ficar com dó mesmo. Todas as vezes que Deus apresentou um plano, não tinha lógica nenhuma. Não, porque não é você, ué. Não seria bom se Deus, quando desse o plano, desse a estrutura, desse o modelo, desse o início, o meio, o fim, falasse tudo para você? Não seria maravilhoso? Só que Deus não trabalha assim. Deus é, nossa, Deus é demais, irmão. Deus só fala assim, ó, você vai chegar lá. Aí você fica assim, Senhor, chegar lá, você só confia. Confia em mim de todo o teu coração. Mantenha os seus olhos abertos, o seu coração alinhado comigo. Só que aí começa essas crises. Aparece para a velha e diz que vai ter filho. Aparece para Noé, manda construir uma arca. Aparece para você e diz que a sua vida vai prosperar, e você olha e não tem nada a ver. Aí o Senhor aparece para você e diz que o seu casamento vai ser lindo, e você está numa casa de família divorciada. E aí o Senhor diz que você vai ter filhos, e você tem um diagnóstico de esterilidade. E aí o Senhor diz para você que você vai ter um negócio próspero, e você nunca viu ninguém da sua família romper, você nunca viu nada acontecer, e você diz, não Deus, peraí, o Senhor errou de endereço. Porque na tua cabeça, o que Deus diz para você tem que combinar com você. Esqueça isso, lindo. Não tem nada a ver com você, é muito melhor do que você, é muito maior, é muito mais extraordinário, é muito mais incrível. É algo que você não conseguiria sonhar. Então, chega uma hora que a gente ou aprende ou patina na vida para sempre. É isso. Se você acha que é o Senhor de si, escute bem, se você acha que você é o Senhor da sua vida, que você manda em tudo, que você está no controle das coisas, vai chegar um dia que você vai olhar para tudo e vai dizer, meu Deus, perdi só tempo precioso na minha vida. Nada que eu idealizei aconteceu de maneira plena, e se aconteceu, eu ainda me sinto vazio. Você não tem noção o quanto de gente que eu conheço que já realizou coisas extraordinárias, mas não era o plano de Deus, e se sente vazio. Eu lido com pessoas assim todos os dias. Gente que vive o sonho de milhares, mas é vazio no mesmo sonho que faria alguém muito feliz. Sabe por quê? Porque não está na direção de Deus, não está no centro da vontade dele, não está onde Deus queria que ele estivesse. Então ele nunca vai ser satisfeito porque lhe falta algo. É algo que está na nossa gênese. Eu vou te dizer, lindo, quando eu nasci, Deus já sabia de Paulínia, Deus já sabia de hoje, Deus já sabia que você estaria aqui. Eu não sabia, mas ele sabia. Entende? Então, bebê, você tem que ser meio doido de vez em quando. Você tem que pagar de doido. Pergunta como? Vocês são velhos o suficiente, será para entender o que eu vou falar? Você lembra do Ctrl Alt Del? Quem é velho, levanta a mão. Tem gente que é velho e não levantou a mão. Talvez não tenha ouvido, é mais velho do que a gente imagina. Você lembra do Ctrl Alt Del? O que significa? Reiniciar. Só que quando você reinicia, ele pergunta algo. Você quer que quando o computador religue, volte com os programas abertos? Ou posso fechar todos eles? Só que aí, quando você é corajoso, você fala, nossa, estou muito corajoso, vou fazer isso, eu não quero que nenhum programa se feche. Aí ele vai dizer assim, forçar fechamento dos programas. Aí você, Senhor, vai ter que forçar, Jesus, não vai ser fácil. Aí Deus está assim, ó.
Confia ou não confia? Crê ou não crê? Entrega ou não entrega? Vive ou não vive? É o sobrenatural ou o natural? Aí você diz sobrenatural, então aperta logo, tonto, vai. Aí você zerou. Aí quando abre, irmão, a tela tá limpa, não tem um programa aberto. Aí você fica, Senhor Jesus, agora o que eu faço? Aí Deus diz, agora deixa eu trabalhar. Deixa que eu vou te mostrar todas as coisas. Deixa que eu vou fazer. Aí eu vou falar que é só isso que Deus precisa para fazer algo na nossa vida, sabia? É quando você diz, Senhor, eu entendi, eu demorei para entender, mas agora eu entendi. Os meus planos são pequenos, eles não são suficientes, eles são limitados, Jesus. Então por isso eu abro mão de todos eles, mas só te peço uma coisa: me deixa conhecer os teus planos, me coloca no centro da tua vontade, Jesus. Que eu não quero viver mais segundo aquilo que eu acredito, eu quero viver segundo a fé que existe no Senhor. Portanto, é maior do que eu imagino, é maior do que eu posso crer, e só o Senhor pode fazer. E porque o Senhor vai fazer, não vai ser minha colheita, vai ser um milagre sobrenatural. Eu não sei se você entende, mas quem tem filho, levanta a mão. Irmão, eu não sei se eu estou fazendo isso aqui em você, ó. Aí você diz, mas eu tenho planos excelentes. São ruins. Eu estava com uma pessoa hoje que ele mostrou no telefone bonitinho. Ele mostrou os sonhos dele. Aí eu olhei. Nossa. Aí eu sou fofoqueiro. Eu falei para ele, ô lindo, vai ter um dia que você vai olhar para essa tela e vai ter vergonha de ter sonhado tão pequeno, de ter acreditado que era o máximo que você conseguiria chegar. Deus tem muito mais para você, meu lindo. Deus tem muito mais para você. Imagina que Ele criou os céus, as estrelas, a terra, que todas as ideias geniais do mundo foram dele. Irmão, você tem noção disso? Que todas as ideias geniais ou vieram dele para o homem, ou nasceram antes do homem chegar. Que ideia maluca é essa de dizer, haja luz? Que ideia doida de dizer, sabe, haja luz e que haja separação entre a terra e o mar, que haja peixes. Mano, que ideia doida é essa? E que ideia maluca foi essa de olhar para o pó da terra, moldar segundo a imagem e semelhança dele, soprar nas narinas e dizer, haja vida. E aí nasceu o Adão, lindo. Olha que ideia sinistra. Aí Deus olhou o Adão e falou, nossa, falta alguma coisa para ele, está sem problema nenhum. Aí eu falei, errado, ele está se sentindo sozinho. Aí Deus falou, dorme, bebê, que amanhã quando tu acordar vai ter uma surpresa para você. Aí Adão dormiu, acordou, Eva, surpresa. Irmão, de verdade, você conseguiria imaginar algo assim? Nem a pau, lindo. Nem a pau. Jesus está olhando para mim e para você dizendo, ei lindo, confia na minha criatividade. Eu tenho coisas tão grandes para que você viva nessa terra. Eu tenho planos tão extraordinários, porque tudo que Deus faz por você glorifica o nome dele. Então deixa eu te explicar. Se for grande, se for extraordinário, se for sobrenatural, todo mundo vai olhar e vai dizer, uau, qual é o segredo? E você vai dizer, o Deus que eu sirvo é a razão de todas as coisas. Oh Jesus, eu me empolguei, Jesus, até passei do tempo.
Mas sabe, Senhor, eu fico imaginando a tua expectativa conosco, de olhar pra gente e dizer: se vocês deixarem, se vocês confiarem em mim de todo o coração, se vocês entregarem tudo nas minhas mãos, vocês não têm noção do que eu vou fazer. Aleluia, Jesus. Senhor, diga para Ele: eu quero viver o teu milagre, eu quero viver a tua vontade, Jesus. Eu quero viver o teu sonho. Eu rasgo o plano B agora, Jesus. Eu deleto ele da minha mente, para que o teu plano seja a minha realidade, em nome de Jesus, Pai. E ainda em 2024, eu quero sentir o cheiro, eu quero ter o vislumbre da onde o Senhor vai me levar. É em 2025. Mas eu creio que o ano que começou morno, que o ano que começou parado, vai começar a ficar agitado a partir de agora, Senhor. Novos horizontes, novas visões, em nome de Jesus.